Existe um silêncio que vai além do silêncio comum, um silêncio tão profundo que parece engolir tudo ao redor, até o tempo e o espaço. Esse silêncio mora na Antártida, o continente mais frio, remoto e inóspito do planeta. Durante meses de inverno, quando o sol desaparece por completo no horizonte, essa região torna-se uma vastidão congelada, um deserto branco onde o frio não é só físico, é uma força que invade a alma. A Antártida não é como os invernos que conhecemos em cidades ou até mesmo em lugares frios da Europa, América do Norte ou Ásia. Lá, o inverno é um estado de ser. É a ausência total de luz solar por semanas ou meses. É um frio que desce até os ossos e permanece implacável, dia após dia. Um frio que não perdoa deslizes, que congela até o pensamento, que faz do isolamento uma sentença. Neste ambiente extremo, as histórias dos primeiros exploradores e pesquisadores que enfrentaram o inverno antártico são tão fascinantes quanto sombrias. Eles não enfrentaram apenas tempestades de neve ou baixas temperaturas. Eles enfrentaram a solidão absoluta, o vazio da paisagem, a monotonia que corrói a mente e a incerteza que desafia até os mais fortes. Que faz os invernos antárticos tão mortais não é apenas o frio ou a ausência do sol. E, entre o ambiente físico brutal e a reação humana diante do isolamento, da escuridão e do tédio extremo, o ser humano foi feito para a luz, para o movimento, para o contato. Na Antártida, quando tudo isso desaparece, o espírito se encontra em uma luta silenciosa e constante. Neste vídeo, quero convidar você a entrar nessa atmosfera gelada e silenciosa, a entender o que realmente acontece quando o inverno chega, para ficar quando o dia se dissolve na noite e a neve parece querer engolir os passos de quem ousa atravessá-la. Vamos falar sobre os desafios físicos e emocionais, sobre as histórias reais de quem enfrentou o impossível e acima do tudo, sobre o que podemos aprender com esse encontro entre o homem e o gelo. Prepare-se para uma jornada lenta, para ouvir um conto que pode parecer monótono, uma história chata para dormir, como gosto de chamar, mas que guarda uma verdade profunda sobre resistência, solidão e a fragilidade da vida diante da imensidão do mundo. Imagine acordar todos os dias em um lugar onde o sol não nasce, onde a noite não termina e o tempo parece ter parado. Assim é o inverno na Antártida, um período que dura meses menos meses de escuridão total, com temperaturas que despencam para além do que a maioria das pessoas consegue imaginar. O vento sopra forte, como se carregasse consigo o próprio vazio, arrastando consigo flocos de neve que cegam a vista e congelam a pele em segundos. Mas o que realmente torna esses invernos mortais não é apenas o frio físico, intenso e implacável. É o isolamento extremo, a solidão profunda que se instala no coração de quem fica ali. A mente humana, acostumada à luz do dia, aos sons da vida cotidiana, aos rostos familiares, de repente fica aprisionada em um espaço branco e silencioso, onde o tempo perde sua referência e tudo começa a se confundir. Os primeiros exploradores e cientistas, que passaram meses inteiros na Antártida, relataram que o maior inimigo não era o gelo nem o vento, mas a monotonia opressiva e a escuridão, que parece pesar sobre o cérebro. Sem estímulos externos, sem variação no ambiente, sem a rotina habitual que estrutura nossos dias, o cérebro começa a criar seus próprios mundos, às vezes assustadores e confusos. Muitos descrevem sentimentos de desorientação, como se os dias se fundissem uns aos outros em uma sequência interminável e indistinta. O relógio continua a marcar as horas, mas a percepção de tempo desaparece. Alguns sentem que dormem e acordam sem saber se foi há uma hora ou uma semana. Esse descompasso pode causar ansiedade profunda e episódios de depressão. Além disso, o convívio forçado em espaços pequenos, onde dezenas de pessoas vivem confinadas durante meses, aumenta a tensão. Pequenos conflitos ganham proporções maiores e a falta de privacidade e liberdade para se afastar dos outros gera desgaste emocional. Acordar e perceber que o mundo lá fora é um deserto branco imenso, onde um passo em falso pode significar a morte, só adiciona uma camada de peso a essa prisão silenciosa. Por fim, a falta quase total de luz solar interfere diretamente no ritmo. Sem o ciclo natural de dia e noite, os níveis de melatonina e serotonina no cérebro se alteram, desencadeando distúrbios do sono e agravando a sensação de mal-estar. O corpo e a mente ficam exaustos, embora a rotina física pareça inalterada.
Assim, a Antártida durante o inverno se transforma em uma prisão branca, menos um lugar onde o frio não é só externo, mas se infiltra dentro de cada pensamento, cada memória, cada emoção. E é esse combate silencioso, invisível, entre o homem e a imensidão branca, que torna esses invernos tão cruéis e mortais. Sobreviver ao inverno antártico não é apenas uma questão de suportar o frio intenso ou a escuridão eterna. O corpo humano, por mais preparado que esteja, enfrenta uma série de desafios físicos que vão muito além do que a maioria pode imaginar. Cada tarefa cotidiana, menos abrir uma porta, acender um fogareiro, preparar uma refeição, se torna um esforço monumental, exigindo força e concentração redobradas. O frio extremo é uma ameaça constante. Mesmo dentro das estações de pesquisa, onde o isolamento tenta proteger os ocupantes, o ar é cortante e as temperaturas podem despencar rapidamente se uma falha no sistema de aquecimento ocorrer. As extremidades do corpo, como dedos, nariz e orelhas, são as primeiras a sofrerem com o congelamento, conhecido como necrose por frio, que pode causar danos irreversíveis. Mais do que isso, o frio intenso provoca um efeito silencioso e perigoso. No corpo, a hipotermia. À medida que a temperatura corporal interna diminui, a consciência e a coordenação motora se deterioram lentamente. Muitas vítimas do inverno antártico não perceberam que estavam morrendo de frio, pois a sonolência e a sensação de conforto, uma falsa paz, menos tomam conta antes do colapso final. Mas, se o corpo enfrenta batalhas visíveis, é a alma que trava as guerras mais duras. O isolamento prolongado, a monotonia esmagadora, a falta de estímulos e o medo constante geram um desgaste emocional profundo. Muitos relatos indicam episódios de depressão severa, ansiedade intensa e até alucinações. Alguns cientistas passaram a escrever diários secretos, confessando suas angústias e medos mais íntimos. Outros desenvolveram pequenos rituais para manter a sanidade, escrever cartas, desenhar, organizar objetos menos, mas a sensação de vazio nunca desaparecia completamente. Era como se o inverno estivesse dentro deles, congelando não só o corpo, mas o espírito. A saudade de casa dos entes queridos, dos sons e cheiros do mundo lá fora, se tornava uma companheira constante, quase tão fria quanto o vento que uivava do lado de fora. E essa dor silenciosa, muitas vezes invisível para os outros, pesava mais que qualquer tempestade. É nesse cenário que o inverno antártico mostra sua face mais cruel. Não é só o frio que mata, mas o desgaste emocional, a perda de esperança, o cansaço da alma. Muitos dos que sobreviveram dizem que o maior desafio não foi o gelo, mas a luta interna para não desistir, para não permitir que a escuridão os consumisse por completo. A Antártida, com toda a sua beleza gelada e paisagens infinitas, é muito mais do que um continente frio e inóspito. Ela é um espelho para a alma humana, um lugar onde o silêncio se torna tão intenso que obriga quem está lá a confrontar a si mesmo. Os invernos antárticos eram mortais não apenas por causa das tempestades e do frio, mas porque eles obrigavam o homem a encarar o próprio vazio, a própria solidão, a própria fragilidade, quando a luz desaparece por meses quando os der, e as noites se confundem em uma única longa escuridão. O tempo se estica até quase perder a forma. E nesse espaço onde tudo parece se dissolver, a mente pode se perder. A força física tem seus limites, mas é a resistência emocional que dita quem sobrevive. E quem sucumbe. Os relatos daqueles que atravessaram esses invernos nos mostram que a sobrevivência vai muito além da preparação física. E uma luta diária contra o desespero, contra o tédio que corrói e contra a tristeza que se infiltra lentamente. A mente humana, privada de estímulos, começa a buscar sentido onde não há, às vezes encontrando fantasmas, às vezes encontrando luz, mas há uma lição maior nessa história. O inverno da Antártida é uma metáfora poderosa para as batalhas que todos nós enfrentamos em algum momento. Aqueles momentos em que a vida parece congelar, quando a escuridão parece envolver tudo, e quando o silêncio dentro de nós é ensurdecedor. É quando sentimos que estamos sozinhos, perdidos em um deserto branco que parece não ter fim. E mesmo nessas horas, assim como os exploradores que resistiram aos invernos antárticos, somos chamados a encontrar uma centelha de esperança, uma faísca que nos mantenha aquecidos por dentro, porque
Apesar do frio, da escuridão e do silêncio, a luz sempre volta, e a vida, com toda a sua complexidade, continua pulsando. Bloco 5 menos reflexão final. A essência da resistência humana diante do impossível ao encerrar esta história. Convido você a pensar no que realmente significa resistir. Não é ao frio ou ao ambiente hostil, mas resistir a tudo aquilo que ameaça apagar nossa vontade de viver. Resistir ao medo, à solidão, ao vazio. Resistir quando parece que o mundo desmorona e que não há para onde ir. Os invernos antárticos, com toda a sua crueldade, nos mostram que a verdadeira batalha acontece no interior, que a força humana não está apenas nos músculos ou no preparo físico, mas na capacidade de suportar o silêncio, de suportar o vazio, de encontrar significado mesmo quando parece não haver nenhum. E talvez essa seja a maior lição que podemos aprender com os homens e mulheres que enfrentaram aquelas tempestades congelantes, que mesmo diante do impossível, a resistência é possível. Que o espírito humano tem uma força que ultrapassa o frio mais intenso, a escuridão mais profunda e a solidão mais densa. Enquanto você repousa agora, talvez numa cama confortável e longe daquele frio extremo, lembre-se que dentro de cada um de nós existe um inverno pessoal, uma batalha silenciosa e fria. Mas também existe a chama, que pode aquecer, o calor que pode transformar, e a esperança que nunca deve ser abandonada. Obrigado por acompanhar essa história chata para dormir. Que ela traga, mesmo que devagar, um pouco de calor para a sua noite, ao refletirmos sobre os invernos antárticos e suas histórias de resistência. Somos convidados a enxergar além do ambiente extremo e das temperaturas gélidas. O que esses relatos carregam é um legado valioso para a compreensão da condição humana, da fragilidade e da força que coexistem em cada um de nós. Na vastidão branca, onde a vida parece suspensa, aprendemos que a sobrevivência não depende apenas da preparação física ou das máquinas que nos protegem do frio, mas, sobretudo, da resiliência mental e emocional. É a capacidade de enfrentar a escuridão sem perder a fé, de permanecer firme quando tudo ao redor parece ruir, e de encontrar sentido mesmo quando a monotonia tenta apagar a esperança. Esses invernos longos e silenciosos nos ensinam que o isolamento pode ser devastador, mas também pode ser um espelho para o autoconhecimento. Quando somos privados das distrações do mundo exterior, somos forçados a encarar nossos próprios pensamentos, medos e sonhos. Essa experiência, embora dolorosa, pode abrir caminhos para uma maior compreensão de si mesmo, uma oportunidade para crescer nas sombras. Além disso, a história dos exploradores e cientistas que enfrentaram essas condições extremas é um lembrete da coragem e da determinação que habitam no espírito humano. Mesmo diante do perigo iminente, do frio mortal e da solidão profunda, eles continuaram, movidos por um propósito maior, menos a busca pelo conhecimento, pela descoberta, pela superação. E assim, o inverno antártico deixa uma marca que transcende o físico. Ele nos convida a reconhecer nossos próprios invernos interiores, aqueles momentos difíceis que testam nossa força e paciência. Ele nos lembra que, apesar da dureza da vida, há sempre a possibilidade de encontrar luz e calor, mesmo nas circunstâncias mais congelantes. Portanto, ao encerrar esta história, guardemos essa reflexão. A verdadeira sobrevivência é a que acontece dentro da mente e do coração. É a que nos permite resistir, crescer e continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no fim, é essa força invisível que nos define como humanos. Frágeis, sim, mas extraordinariamente resistentes. Agora que você conheceu o lado oculto dos invernos antárticos, essa luta silenciosa entre o homem e o vazio, o frio externo e o frio interno, fica claro que essas histórias vão muito além da geografia ou do clima. Elas nos falam sobre a essência da condição humana, a vulnerabilidade, a resistência e a capacidade de encontrar significado mesmo nas situações mais adversas. Espero que esta história, que pode parecer uma história chata para dormir, tenha despertado algo em você, que tenha trazido uma nova perspectiva sobre o que significa enfrentar os próprios invernos da vida, sejam eles reais ou metafóricos, que você tenha sentido a força que existe em resistir, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Gostou dessa viagem ao frio extremo? Deixe seu like para que eu saiba que quer mais histórias desse tipo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre resistência, coragem e esperança. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho,
Menos assim, você não perde nenhuma nova história, reflexão ou aprendizado que preparei com muito cuidado para você. E não esqueça, por mais difícil que seja o inverno que você enfrenta, lembre-se que a luz sempre retorna e juntos podemos atravessar qualquer tempestade. Obrigado por ficar até aqui. Desejo uma boa noite, cheia de calor e sonhos tranquilos.